Olá, seja muito bem-vindo a essa live sobre a influência das emoções na comunicação. Meu nome é Márcio Schultz, eu sou psicoterapeuta e há mais de 25 anos eu trabalho com uma ferramenta chamada Enneagrama, que amplia a nossa inteligência emocional. E o meu propósito aqui é ajudar você a ampliar a consciência das suas emoções para ter melhores resultados, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. No dia de hoje, eu trouxe, na verdade, uma aula, construí uma aula para você sobre a influência das emoções, para que você saia daqui literalmente com upgrade, com ampliação da consciência da influência das emoções no teu dia a dia, mas principalmente na tua comunicação. E para a gente já entrar no tema em si, vamos falar um pouco mais o que significa comunicação, ou ainda o que é comunicação. Então, eu trouxe algumas informações aqui para vocês que vão ajudar a ampliar a consciência sobre o tema. Se a gente pensar em comunicação, o básico da comunicação, nós temos que trabalhar em cima de três pilares, literalmente, três pontos básicos. Primeiro, na comunicação há um papel do emissor, aquele que fala, aquele que está emitindo, né, a mensagem. Há o papel do receptor, está recebendo, ouvindo essa mensagem. E o terceiro pilar é a própria mensagem em si. Ah, Márcio, mas por que isso é importante? Porque se você não entender que existem esses três pilares, vai começar a achar que o fato de você falar, a emissão, é em si a comunicação. E posso dizer um negócio? Nada mais longe da verdade. Você vai cair naquela velha máxima que diz assim: para um bom entendedor, meia palavra basta. Já ouviu isso? Pois é. Pense comigo. Para um bom entendedor, meia palavra basta. Então, se a pessoa falou, o outro tem que entender. Se eu falei, o outro é obrigado a compreender. Você está fixado em um dos pilares, que é a emissão. Eu até brinco com as pessoas e digo o seguinte: se você quer mesmo só emitir, pega um elevador, aperta até o último andar e vai falando sozinho com você mesmo. Ó, cumpriu o objetivo. Mas se você quer comunicar, você tem que dar atenção a esses três aspectos. Você, enquanto emissor, você, enquanto ouvinte, se estiver ouvindo a comunicação de alguém, e o terceiro ponto, a própria mensagem, a comunicação da mensagem em si, aquilo que foi dito, aquilo que quer se comunicar. Então, eu falei daquela velha máxima que podemos cair, que é, para um bom entendedor, meia palavra basta. Você já ouviu esse ditado? Não parece muito inteligente, na verdade? Tipo, se eu falei, o outro tem que entender. Mas se você entender a natureza desse ditado, você vai entender que faz sentido. Bom entendedor é um estado de presença. E se o teu interlocutor, o receptor, está num estado de bom entendedor, a tua comunicação até pode ser truncada. Essa pessoa vai fazer os devidos filtros e vai te ajudar na comunicação. Por quê? Porque ele está nesse papel de um bom entendedor, ele está nesse estado emocional de um bom entendedor. Você já teve situações em que argumentou, o seu argumento, inclusive, era impecável, deu provas, além de argumentos, provas de que o que você disse, realmente, o que você diz, é realmente parte da realidade, e a pessoa contra-argumenta com algo vazio, do tipo, não é bem assim, você não estava aqui para saber como é que é. E aí você pensa, meu Deus, o que tem que acontecer para essa pessoa entender que não é bem assim? O que tem que acontecer é que você tem que entender que parte da comunicação é levar o outro ao estado de bom entendedor. Se você sair daqui dessa aula de hoje entendendo isso, com as ferramentas que eu vou te oferecer, pode ter certeza que você vai fazer um upgrade na tua percepção das emoções e na influência delas na comunicação. Então, vamos voltar aqui ao tema dos três pilares. Você, enquanto emissor, a mensagem e o receptor. Nós vamos trabalhar com os dois principais pilares, né, humanos, digamos assim. Você, enquanto emissor, e você, enquanto ouvinte, ou até um terceiro ponto, que seria outra pessoa te ouvindo. Nós vamos trabalhar exatamente a influência das emoções, criando uma distorção aqui na mensagem. Se você não olhar para as emoções como elementos da equação, vai tentar tapar o sol com a peneira. Ou ainda, eliminar as emoções da comunicação, o que faria com que ela tivesse um empobrecimento enorme. Então, o que eu quero aqui é te ajudar a ampliar a consciência das emoções para que você tenha noção da necessidade delas. Não tem como você tirar as emoções da comunicação. Não, vamos focar apenas no aspecto lógico, racional e pragmático. Isso não ocorre, nós somos seres humanos. No mundo entre máquinas, isso vai ocorrer. Se é uma comunicação entre máquinas, né, transferência de dados, perfeito.
Sem ruído na comunicação, perfeito. Mas com nós, seres humanos, não funciona assim. Então, se você entender isso, pode ter certeza, você já está um degrau a mais, a evolução, de ter mais habilidades na sua comunicação. Não é tapar o sol com a peneira, é incluir isso e administrar isso. Mas quando a gente fala de emoções, é importante a gente entender que as emoções, como eu citei há pouco, não são um problema. Você não pode demonizar, ou como eu digo, fazer com que elas fiquem um vilão, vilanizar as emoções. Tem um aspecto positivo, intrínseco das emoções, que faz com que elas funcionem de uma maneira muito mais eficaz, quando elas funcionam como competências emocionais. Eu não vou detalhar muito isso aqui, não é o tema dessa aula, mas vamos dar uma breve noção da influência positiva, construtiva das emoções na comunicação. Por exemplo, quando você está imbuído da persistência, que é uma competência emocional, fica mais fácil para você, enquanto emissor, tentar de uma vez, de um jeito, de outro jeito, quantas forem necessárias as maneiras para que o teu receptor, para que o teu ouvinte compreenda. Quando você está no papel de ouvinte e tem a persistência como competência emocional, mesmo que você não tenha entendido exatamente o que o teu emissor tenha falado, você persiste no processo. Peraí, não entendi bem. Me dá um exemplo disso. Você entra num papel de bom entendedor. Então, essa é uma competência emocional muito útil. Mas, quando ela está em excesso, ela se transforma no vício emocional da raiva. E é isso que nós vamos ver. Exatamente quando a raiva vai gerar uma distorção no papel de ouvir e no papel de falar. Outra competência emocional muito útil é o sentir-se capaz. Se você não se sente capaz, vai começar a botar um monte de minhoca na cabeça. Será que a pessoa vai me entender? Será que isso vai ser relevante? E aí você vai acabar não executando a comunicação, que é o pior ainda. Então, é uma competência muito útil para buscar alternativas. Se eu não for bom na primeira, talvez na segunda, na terceira, eu tenho que ter esse elemento de autoestima. Ela vai influenciar a comunicação, e ouvir alguém que está falando com sentimento de capacidade é muito mais interessante, fica atraente ouvir. Mas, quando essa mesma competência emocional vira orgulho, eu entro numa comunicação ruidosa, achando que o outro tem que ouvir, porque graças a Deus eu estou aqui para falar para ele. Ele teria que dar graças a Deus a bênção que é a minha presença para ele. E aí você vai perder grande parte da comunicação com esse ruído que o orgulho vai trazer, que nós vamos ver aqui. A adequação, talvez, das competências emocionais é a mais importante na comunicação. De que forma, de que maneira, né? De que exemplo eu vou utilizar? Tudo isso é estimulado por essa emoção, que em excesso vira vaidade e vai gerar um ruído pela preocupação com a imagem. A introversão é uma competência emocional que faz com que eu coloque na comunicação elementos que estejam relacionados com a minha identidade. E o interlocutor, o receptor, vai perceber a autenticidade da minha comunicação. Ela vai criar valor na comunicação. Mas quando em excesso, se transforma em inveja e eu começo a ter uma autocrítica constante no processo. Tanto quanto emissor, tanto quanto o receptor. A desidentificação é essa capacidade de se abstrair um pouco, dar um passo atrás e perceber o que de fato é relevante nesse momento. Fundamental na comunicação, mas em excesso eu fico tão pé atrás, tão passo atrás, que acabo não comunicando, o que é pior ainda, nós vamos ver como uma avareza. A prudência, fenomenal na comunicação. Como o meu interlocutor vai me ouvir? Será que ele vai interpretar isso de uma maneira equivocada? Será que eu não devo dar um exemplo melhor? A prudência vai te estimular a buscar alternativas que garantam que essa comunicação seja eficiente. Em excesso, ela vai se transformar em medo, e quando vê, a tua ansiedade vai tomar conta e você vai começar a julgar o teu interlocutor, como a gente vai ver. A curiosidade é uma das competências emocionais que te ajuda a buscar alternativas na comunicação. Eu falei com uma pessoa, ela entendeu dessa maneira, com outra pessoa eu vou buscar outra maneira, e assim por diante. Essa busca de alternativas é estimulada pela curiosidade. E quando a gente vê alguém falando com esse estímulo, é altamente atraente. Fenomenal. O problema é quando se transforma em gula. Quando vê, eu atropelo na comunicação. Acho que a pessoa é lenta demais e não tem jeito dela entender, só nascendo de novo. Nós vamos ver isso como ruído na comunicação. Ímpeto, gosto por superação. Uma comunicação com ímpeto é altamente atraente e empolgante. Quando é demais, fica dominante. E a tolerância? A tolerância dá a aceitação, cria em nós a aceitação das diferentes velocidades das pessoas. Minha comunicação inclusiva trata de atender a todas as diferentes demandas, as diferentes dificuldades. É uma competência fenomenal na comunicação com um grupo grande de pessoas, mas que em excesso vira indolência.
Eu citei rapidamente essas competências emocionais, não é o tema dessa aula de hoje. Nós vamos trabalhar hoje com a influência das emoções enquanto em excesso, essa interferência que pode ser negativa. Isso é fundamental, e esse é o meu papel aqui, te ajudar a ampliar a consciência das tuas emoções, para que você perceba quando está caindo em alguma dessas emoções, e não tem nada a ver com tipo no Enneagrama, não tem nada a ver com tipologia, não interessa se você conhece o Enneagrama ou não, eu estou aqui para te ajudar a ampliar a consciência das emoções. Eventualmente, cada um de nós vai cair numa dessas emoções. O que eu quero mostrar para você agora é quando elas vão estar interferindo a sua consciência na sua comunicação, tanto quanto você está falando, tanto quanto ouvinte, e como isso vai criar ruído na comunicação, fazendo com que a mensagem fique distorcida, certo? Então vamos começar com essas emoções, uma por uma, falando dessa interferência, certo? Da interferência das emoções. Então, lembrando, uma ou outra, ou se não todas elas, eventualmente a gente cai. É do humano, certo? Então, vamos começar com a primeira delas, que é bem básica. Vamos ver 3 aspectos dessa emoção, a raiva. E você, enquanto emissor, como a raiva interfere, influencia a tua mensagem. Você, enquanto ouvinte, como a raiva vai interferir e vai distorcer aquilo que você está ouvindo. E o terceiro item, para te ajudar a ampliar a consciência das emoções e ter melhores resultados, como eu lido com uma pessoa que é ouvinte e que está sequestrada pela raiva, para que eu possa ter uma comunicação mais eficaz. Então, nós vamos ver esses 3 aspectos. Você, enquanto emissor, você, enquanto ouvinte, que é a área onde mais você tem livre-arbítrio, certo? Administrar de forma adequada as suas emoções, e quando eu lido com uma terceira pessoa, uma outra pessoa que está sequestrada por essa raiva. Lembrando que o conceito que a gente está aplicando aqui de inteligência emocional consiste basicamente em eu reconhecer minhas emoções, estão aí as 9 emoções novamente aí, eu trazer, que nós vamos estar trabalhando com uma descrição delas para que você possa reconhecer, exemplos para que você possa reconhecer, que é um elemento da inteligência emocional, ó, reconhecer e identificar as minhas emoções e as dos outros, e aprender a lidar construtivamente com as minhas emoções e dos outros. Isso é, em síntese, inteligência emocional. Então, se você aplicar o que a gente está vendo aqui hoje nessa aula, você vai estar ampliando a tua habilidade de lidar com as tuas próprias emoções e as dos outros e identificá-las, que é o que a gente vai fazer agora. Então, começando então, como eu citei, com a raiva. Como é que a raiva funciona e ela opera e ela interfere na tua comunicação quando você é emissor? A tua comunicação tende a ficar culpabilizadora. Pode perceber, quando você está com raiva, você está falando para corrigir. E se você está corrigindo, o outro, o receptor, está errado. E a tensão que você causa quando está comunicando com raiva dá ao outro a sensação de que ele está sendo diminuído, criticado. A tendência é ele ter uma reação. Isso vai gerar esse que eu chamo desse ruído na comunicação, a defesa do outro. Que não é bem assim. Pode perceber, quanto mais tenso você está na comunicação, porque você talvez já tenha falado 2, 3 vezes, a pessoa não entendeu ainda, você fala, pô, parece que eu tenho que escrever. Você está sendo sequestrada pela tua indignação, pela tua raiva. E aí a tua comunicação vai ficar ditatorial. Ditatorial. E isso vai gerar um ruído enorme na comunicação. Então, o que você disse, a mensagem, ficou menos relevante. O que o receptor vai obter é, esse cara acha que ele tem razão e eu estou errado. Uma correção, um apelo ao certo e errado. Enquanto ouvinte, a raiva vai gerar uma influência de que você, enquanto ouvinte, você está na tua raiva, de que há uma interferência naquilo que você fez. Ou seja, eu estou aqui fazendo o meu melhor, o outro não fez nem a parte dele, vem aqui me criticar, faça-me um favor. E aí a tendência de quem tem raiva, e quando você tem raiva, está ouvindo o outro, é ouvir as coisas como se fossem uma crítica, uma intervenção. E a tendência de quem tem raiva, como ouvinte, como receptor, é começar a se justificar. Gente, nada mais chato do que lidar com uma pessoa que está toda hora se justificando. Não, mas espera aí, não foi todo o trabalho que eu executei dessa forma, foi só um aspecto. Não, eu sei que não foi todo aspecto. Em nenhum momento disse que foi todo o trabalho. Eu só estou citando aquele exato momento em que ocorreu isso. E a pessoa que está com raiva sente isso como se fosse uma desqualificação.
Como é que eu lido? Terceiro item agora, hein? Então, eu falei como você, e alguns elementos, como você comunica de forma culpabilizadora e tensa, isso gera ruído na tua comunicação, e o segredo para você vai ser para todas as emoções. Vou citar agora aqui, mas vai servir para todas as emoções. No momento que você reconhece que é parte da tua inteligência emocional, uma emoção que está lhe sequestrando, não tem outra saída. Você tem que dar um passinho atrás. Dar uma respirada e recuperar o teu centro. Em todas elas vai ser a mesma coisa. Tanto enquanto emissor, quanto receptor. Se você permitir que as tuas emoções se sequestrem, e eu vou dar vários exemplos desses sequestros, você vai ter essa interferência como parte da comunicação. E aí você vai ter o que eu chamo de distorção da comunicação. É importantíssimo na tua inteligência emocional que você identifique, cara, eu tô tenso a respeito disso. O que o cara tá me dizendo aqui, ó, tá me entrando aqui meio forçado, a vontade de mandar ele para aquele lugar. Opa, se esse referencial te vem à mente, saiba, você está sendo sequestrado pela tua raiva. Aquilo que está sendo dito, aí eu posso cair nessa, mas o que o cara está me dizendo, o jeito que ele está me dizendo, está me deixando irritado. Você não tem muito livre-arbítrio, que é o terceiro ponto que vou citar, sobre como o outro se comunica. Mas o teu livre-arbítrio está em como você comunica, para ser melhor compreendido, e como você está ouvindo. E quando você está ouvindo, o importantíssimo é separar um pouco o autor, quem fala, da mensagem. E a raiva vai juntar os dois, certo? Com uma pessoa invasiva e não uma comunicação. Uma pessoa, nesse momento, está falando com rispidez. Você não consegue fazer essa divisão, essa separação. E é importante, enquanto ouvinte, você dê esse passo atrás e faça essa separação para separar o conteúdo do emissor. Senão, como diz o gaúcho, foi o boi com a corda, quando vê, você assume que aquilo que foi dito, né, é de uma pessoa que não tem a qualificação para dizê-lo. E a raiva faz isso, essa qualificação rapidinho. Quem é você para me dizer isso se você nem fez aquilo que você está dizendo? Então, o terceiro item, como lidar com uma pessoa que está sequestrada pela raiva? Entenda o seguinte, uma pessoa que está sequestrada pela raiva tende a ficar rebatendo as coisas em termos de certo e errado. Mas não está errado, mas está certo. Uma tentativa de salvaguardar o desejo da raiva. E aqui um abre aspas rápido. Cada emoção tem um desejo, tem uma demanda, eu chamo de demanda emocional. A raiva tem uma demanda emocional ligada à autoexigência de estar certo e evitar o errado. Quem está tenso na raiva está numa postura de corrigir, executar, terminar, concluir. E se você tem um interlocutor que está te ouvindo nessa tensão, a tendência é ele te ouvir como um estorvo, alguém que não está ajudando e sim atrapalhando. Em vez de ficar me enchendo o saco, vem aqui e me ajuda a fazer, a concluir isso ou resolver esse problema. E, obviamente, esses ouvidos vão estar fechados. O que você pode fazer? Entendendo isso, evite na comunicação de quem está com raiva essa postura culpabilizadora, essa postura de certo e errado, de justo e injusto, de adequado e inadequado. E tente entrar numa postura muito mais de como poderíamos fazer isso ainda melhor. Legal que você tenha feito isso, mas como é que a gente pode fazer isso de forma ainda melhor? E olha, eu tenho um ponto de vista que pode acrescentar ainda mais a performance nessa situação. Sempre na perspectiva de melhorar, não corrigir. Quando o indivíduo está sequestrado na raiva, dificilmente ele te ouve, mesmo que você tenha razão, porque ele está sentindo que ele fez muito esforço para fazer o que é certo. O ego está sequestrado por isso. O anseio de fazer o que é certo e ele está errado está muito sequestrado. Então, vimos aí a raiva nessas três perspectivas. Enquanto eu, comunicador, falando, vai gerar uma comunicação culpabilizadora, corretora, certo? Por mais que a gente não queira admitir. Então, o grande sacada é ir percebendo o quanto eu estou nessa tensão e dar esse passo atrás. Você, enquanto ouvinte, perceber o quanto a tua raiva está gerando, né, uma perspectiva, uma influência, uma distorção da comunicação, como o outro querendo me corrigir, ou ainda o outro querendo mostrar que ele tem razão e eu não, como uma desqualificação de mim. Isso vai gerar uma tensão em mim. Perceber isso para separar o autor, né, da mensagem. E terceiro e último, como lidar com a pessoa que está nessa tensão. Então, evitar essa situação de certo e errado, de justo e injusto, e ir para uma perspectiva muito mais de melhoria do que correção.
para que ele não se sinta pessoalmente, né, corrigido, o que vai fazer com que ele fique numa postura de defesa. E aí não há comunicação, o ruído ocorreu. Vamos agora para uma segunda emoção, certo? O orgulho. Muito comum na comunicação, o orgulho vai gerar uma intervenção, uma influência ruidosa na tua mensagem, quando você, quando emissor, acha que você é o rei da cocada preta e que o outro tem que ouvir porque eu sei o que eu estou dizendo. Você não sabe. Eu já passei por isso. Eu tenho experiência sobre esse assunto e você tem que dar graças a Deus de eu estar aqui te ajudando. Essa postura de superioridade é o que nós estamos chamando de orgulho. Às vezes ela vem disfarçada, certo? De falsa humildade, né? Olha, eu vou te falar, né? Eu também já pensei como você, sabe? Eu já tive a sua idade, eu sei como é que é isso, mas a minha experiência mostra que não tem nada a ver com o que você está dizendo. Ou seja, o outro é um nada, certo? E você veio ali para iluminar a consciência dele. Cara, essa emoção tende a gerar um ruído enorme na comunicação. E a sensação que o outro tem de ouvinte é de prepotência. E isso vai gerar toda uma defesa. No papel de ouvinte, você é o ouvinte e está com orgulho, a sensação que vai te dar, esse é um alerta, ó, se eu percebo a sensação, percebo a emoção, posso dar um passo atrás, né? Autoconsciência, autorregulação. O orgulho, enquanto ouvinte, vai fazer com que você perceba a comunicação com uma diminuição do teu valor. A emoção orgulho pede, o desejo do orgulho é por valor, certo? Por valorização. Quando o outro está te comunicando algo que é uma mudança de estratégia ou apenas um detalhe do que ocorreu ou do que não ocorreu, é sentido por quem está sequestrado pelo orgulho como uma diminuição de si. E aí a gente vai ver um retrucar do tipo assim, tá, então o que eu faço não vale nada, né? Então o que eu fiz, então, não valeu nada. Você, pô, não é bem isso que eu disse, eu só falei que faltou uma etapa do processo. Não, mas então não vale nada mesmo. Ó. Eu tenho pessoas que me dizem assim, Márcio, meu supervisor vem falar comigo, me dá uma real e eu me sinto um rato. Eu pergunto, como é que você se sentiu um rato? Eu me senti diminuído. Essa é exatamente a interferência do orgulho quando você é ouvinte. Você assume que o que o outro está lhe dizendo te diminui. E aí nós sofremos a dor do orgulho ferido, certo? Então, se eu estou nesse processo, o processo de autoconsciência, de ampliação da tua inteligência emocional, aponta para o quê? Dá um passo atrás, respira um pouquinho, reencontra o teu centro. Porque você está ouvindo o outro como um indivíduo que está tentando diminuir. Não. A bem da verdade pode estar te ajudando, te dando ponto de vista que você não tinha antes. Tem aquela brincadeira do indivíduo que diz assim, olha, eu tenho uma ideia diferente a respeito de como a gente pode resolver essa situação. E a pessoa que está no orgulho ouvindo isso diz, você tem uma ideia? Fica com ela. Quando eu precisar, eu te peço. O que aconteceu com esse indivíduo? Ele ouviu a simples possibilidade de ter uma outra maneira de resolver aquela situação com uma diminuição dele. Você pensa que vem aqui, já quer janela? Né? Pensa que eu não sei o que eu estou fazendo? Ó, uma diminuição do meu valor. E o elemento orgulho é um dos mais comuns na comunicação, tanto no falar quanto no ouvir. E no ouvir, uma distorção enorme. A ponto das pessoas dizerem, inclusive, cara, não foi nada disso que ele quis dizer. Mas foi assim que você percebeu. Como é que a gente faz, esse é o terceiro ponto, quando eu estou lidando com uma pessoa que está sendo sequestrada pelo seu orgulho, como é que eu faço para me comunicar com ela para que essa defesa caia? Serve também para outras emoções que eu vou dizer agora, mas principalmente para o orgulho. Com o anseio do orgulho, a demanda do orgulho, nós vimos que a demanda da raiva é por estar certo e evitar o errado, certo? Então, quando você mostra que está errado, você tira exatamente todo a satisfação da demanda da raiva, que era por estar certo e evitar o errado. A demanda do orgulho, por sua vez, é a demanda de valor. Então, sempre que você está comunicando com uma pessoa que está sendo sequestrada pelo orgulho, ofereça a essa pessoa o que a gente chama de uma saída honrosa. Ou seja, dele reconhecer um certo valor no processo de desenvolvimento, no processo de reavaliação, no processo de ouvir, inclusive, aquilo. Essa demanda emocional tem que ser atendida. Se você entender essa máxima, vai valer essa aula já. Na sua comunicação, é importante que, além da mensagem chegar ao interlocutor e ele entenda a mensagem, que a demanda emocional básica seja atendida. Certo?
Se você não atender a demanda básica, o indivíduo vai entrar com as suas defesas. E quando vê, você vai ter uma pessoa que não te ouve, está sempre te reargumentando, contra-argumentando, reativa, com, às vezes, informações que vêm de um lugar que você pensa, meu Deus, onde é que esse cara estava? Não foi nada disso que eu falei. Distorção na comunicação. É isso que nós queremos evitar. Eu estou aqui para te ajudar a ampliar a consciência das emoções para que você tenha melhores resultados na tua comunicação. Você não pode tapar o sol com a peneira, dizendo, não, as pessoas têm que ser mais maduras, elas têm que ser... Não vai. Né? Teu papel na tua inteligência emocional é aprender a reconhecer isso em si e nos outros e lidar de forma construtiva. E lidar de forma construtiva não é negar a presença do orgulho. Como é que a gente percebe o outro quando ele está no orgulho? Ele entra numa postura de fechar-se. A gente não diz que o orgulhoso é nariz empinado? Então ele fica, então tá, já que você está dizendo, vai ver que é. É uma maneira de reagir. Percebendo isso, dê valor ao indivíduo, inclua essa demanda emocional na tua comunicação. Certo? Olha, é importante que você tenha feito isso, é importante que você possa colaborar com essa perspectiva. Qual é o teu ponto de vista? Achei muito legal quando você deu essa sua ideia. Tudo isso vai atender a demanda do orgulho. Márcio, mas então vou ter que estar meio que pisando em ovos com as pessoas? Bem-vindo ao planeta Terra. Por isso que eu dei o nome dessa aula de é difícil lidar com as pessoas. É difícil lidar com as pessoas se você quer tirar da equação o tema das emoções. Quando você inclui as emoções como parte do processo, você entende que a demanda emocional, além de tudo que nós temos que fazer nessa vida, também tem que ser atendida. E se você atende a demanda emocional, fica dramaticamente mais fácil lidar com as pessoas. Então, por que é importante lidar com as emoções? Porque você vai ter mais sucesso, vai ser mais eficaz na tua comunicação. É bem por isso. E eu quero que as pessoas me ouçam e compreendam o que eu quero dizer, sem que haja um ruído na comunicação. Do tipo, olha aí, ele aí querendo dizer o que eu tenho que fazer e achando que tudo que eu faço não vale nada. Longe disso, nada mais longe da verdade. Mas foi assim que o outro interpretou. Você não tem livre-arbítrio para mudar o que o outro interpreta. O teu livre-arbítrio está em como você comunica e seja mais eficaz. E, se você é ouvinte, como você ouve para não ter essa interferência. E se você faz essa intervenção, essa percepção, você ampliou literalmente a tua inteligência emocional. Vamos para uma terceira emoção. Vamos para a terceira emoção, que é a vaidade. A vaidade, enquanto emoção, ela vai fazer com que você fique sequestrado na comunicação como emissor, com aquela frasezinha, aquela sentença que vem no teu ouvido que é assim, o que os outros vão pensar? O que os outros vão pensar se eu falar isso? E aí, qualquer virada de olho, qualquer expressão da pessoa, quando você está dizendo, é tomada como aprovação ou reprovação. Isso vai fazer com que você deixe de comunicar a mensagem que você veio comunicar e fique mais preocupado com a aprovação pessoal do que em comunicar. Então, a vaidade vai gerar uma distorção. Quando vê o interlocutor, vai pensar, esse cara está dando tanto exemplo, esse cara está me falando tanta coisa, está enrolando, está dourando a pílula. Hoje a gente vê muita live aí, a gente vê meia hora de live, vai espremer, tem 5 minutos de informação. Por que era todos aqueles outros 25 minutos? A pessoa dando impacto na sua imagem, preocupado com o impacto, querendo criar o impacto da imagem. E isso vai gerar um ruído na comunicação. Quando vê a pessoa ficou tão no jeitão que você falou, nessa preocupação que você está com a imagem, que a mensagem se passou por despercebido. Tá? Como ouvinte, o desejo da vaidade, o apelo necessário da vaidade é muito similar ao orgulho. Lembra o orgulho? Eu falei que o desejo do orgulho, o desejo emocional do orgulho era por valor. O desejo emocional da vaidade é por reconhecimento. Por isso aquela voz, o que os outros vão pensar. Não é só por um reconhecimento de aprovação. Eu quero mais do que isso na vaidade. Eu quero admiração. Então esse é um reconhecimento com estrelinha. Então essa necessidade, né, de ter reconhecimento com estrelinha na comunicação vai fazer com que você doure a pílula demais. Sabe? Amplie demais os quadros, de maneira exagerada,
que não faz relação com a realidade. E o teu ouvinte vai começar a perceber isso como um holograma ambulante, como se ficasse muito subjetivo o processo e com muita indumentária, com muito purpurina e pouco conteúdo. E hoje em dia, a gente está num mundo em que tem que dar muita purpurina e pouco conteúdo. Como ouvinte, a vaidade vai influenciar e sequestrar a tua consciência, criando uma distorção na mensagem, fazendo com que você fique com um filtro do tipo, isso vai me dar alguma vantagem ou não vai dar uma vantagem? Isso vai fazer com que isso acrescente algo na minha imagem pessoal ou não acrescente a imagem pessoal? O que ele está dizendo? Vai denegrir minha imagem ou vai favorecer minha imagem? E a mensagem fica totalmente comprometida. Muitas vezes, o que a pessoa está dizendo, inicialmente pode ser tomado como um aspecto negativo, mas se você não der atenção, aí sim as coisas vão piorar e aí sim vai ficar negativo. E a vaidade vai fazer com que eu me defenda. O interlocutor que está sequestrado pela vaidade, ele vai defender-se no sentido de, bem, mas com as informações que me passaram, foi isso que eu consegui fazer. Como se o que foi dito é que você não foi suficientemente capaz. Como se o que foi dito foi que você não foi suficientemente eficiente. Essa sensação de que não só eu não estou recebendo a demanda emocional, que é por reconhecimento, mas como estou recebendo, né, a depreciação da minha imagem. A vaidade pede apreciação da imagem e não depreciação da imagem. Como eu lido com uma pessoa que está sequestrada pela vaidade? É importante, parecido com o que eu falei no orgulho, e vai servir para outras emoções também, dessa perspectiva de dar uma saída honrosa. É fazer com que a pessoa sinta-se partícipe e valorizando ela nas contribuições, na direção do que você quer. Comunique o que você quer. Você pode, inclusive, dar um feedback de intervenção, mas fazendo com que a pessoa sinta-se num processo de mindset de crescimento, não num mindset fixo. A próxima emoção também sequestra a consciência é a inveja. Muito mais comum do que nós gostaríamos de admitir. Enquanto emissor, a inveja vai sequestrar a consciência, fazendo com que você fique muito crítico a respeito do teu interlocutor, ou muito crítico a respeito do que está sendo dito. E essa criticidade, ela vem através da ironia, do sarcasmo, da mordacidade, baseada em quem fez, não esperávamos mais mesmo, né? E essa expressão de criticidade, que é típica da emoção inveja, que é uma comparação e uma desvalorização, vai gerar um ruído enorme na comunicação. A principal sensação do interlocutor é de que está sendo criticado. Certo? Ele está sendo ironizado, como o nome já diz. Então, costumo dizer o seguinte, cuidado com a ironia e com o sarcasmo. Na comunicação, eles criam um ruído enorme e uma distorção enorme do interlocutor. Se eu sou ouvinte e estou ouvindo com essa depreciação, a tendência é eu achar que eu sou a última bolacha do pacote, ou melhor, que eu sou o cocô do cavalo do bandido, né? Que eu realmente não presto para nada. Ao contrário do orgulho, que eu defendo a minha imagem, na inveja eu começo a me depreciar. E às vezes o comunicador, o emissor, nem teve essa intenção, nem teve nada que ele tenha dito que lhe diminui. Mas a tendência é, eu sabia que não ia fazer bem feito. Você tem razão, ficou uma merda mesmo. Cara, não foi nada disso que eu falei. Você está aumentando o que eu falei de uma maneira negativa. E eu não tive essa intenção, bem pelo contrário. Eu só falei que a gente podia ter feito isso em menos tempo e que ficaria mais eficiente. Eu sei, eu sou sempre assim, não tem jeito. Acho que não é para mim mesmo, eu estou me depreciando. Como é que eu lido com uma pessoa que está se depreciando como ouvinte? E amplificando aquilo que você falou como uma deterioração, uma crítica exagerada para essa pessoa. Lembre-se que eu citei, né? Você tem que dar uma saída honrosa para a pessoa. Na inveja, é importante que você entenda o seguinte, essa pessoa que está sequestrada pela inveja, ela já tem uma natural criticidade. Ela mesma já está no erê, se criticando. Então, você não precisa ficar enumerando as razões pelas quais não é bem assim. O sutil comunicação direta sobre o que ocorreu já é o suficiente para que ela faça o processo. Então, para algumas pessoas é o contrário. Para algumas pessoas você vai ter que dizer ipsis literis, dar exemplos e detalhes, porque ela não vê bem assim. Para quem está na inveja é o contrário. Ela está exagerando na criticidade. Você nem teve essa intenção e ela está exagerando. Então, o que eu faço quando a pessoa está muito assim?
eu digo para ela algo do tipo assim: olha, então, eu acho que você está se vendo nessa situação um pouco pior do que realmente foi. Né? Olha bem para o que aconteceu, e eu acho que teve vários elementos que foram fenomenais nessa atuação, mas esses aspectos que eu citei agora também merecem atenção. Não que, que isso diminui o todo, mas merecem a nossa atenção. Tentando com isso, fazer com que a pessoa saia desse processo de criticidade da qual ela está prisioneira. Então, vimos aí, quando eu sequestrado pela minha inveja, com minha comunicação fica crítica, irônica, mordaz, ela é similar à raiva, que é mais direta, corretora. Aqui é irônica. Vamos ver se a pessoa se toca, certo? O que às vezes é um tapa de pelica, com luva de pelica, né? É mais doído ao outro do que a raiva direta. Vimos aí o ouvinte também, que está, por vezes, ou você como ouvinte, sequestrado pela tua inveja, e quando vê se está se depreciando. E por último, como lidar com a pessoa que está sendo sequestrada pela sua inveja. Essa demanda, né, que é a demanda da inveja, por originalidade, por ser singular. Vamos agora para a quinta emoção, a avareza. Como é que a avareza se manifesta na comunicação, a tua avareza, e pode interferir, criar ruído na comunicação? Você, como comunicador, a avareza gera um distanciamento racional das coisas. Do tipo, isso nós já falamos, né, no ano passado, eu tenho que falar de novo. Se a pessoa não entendeu, ela que veja novamente os e-mails que foram enviados. E essa situação na tua mente, essa sensação de que estou malhando em ferro frio, que a pessoa não entenderia mesmo, que é uma diminuição, inclusive, da capacidade intelectual do outro, é exatamente o sintoma da avareza. Ela, nesse sentido, se assemelha ao orgulho, uma certa arrogância, mas no orgulho a gente vê muito mais como prepotência. Né? Eu estou aqui e você tem que dar graças a Deus da minha presença. Na avareza, não, é mais uma arrogância intelectual, certo? Do tipo, dá uma olhadinha aí no Google que você vai achar, certo? Uma certa sensação de que o outro não tem capacidade intelectual para entender. E esse ruído na comunicação vai fazer com que a tua comunicação fique para um nível, às vezes, muito alto. Tem vários livros, inclusive, que você, para entender o que o autor está dizendo, leva um tempo, porque ele dá muitos referenciais de outros autores e tal. Parece que ele escreveu para pessoas que são especialistas. Eu uma vez estava falando com o meu professor de inglês, falando sobre esse assunto. Eu estava lendo um livro exatamente de uma pessoa cujo vício emocional é a avareza. Então, uma comunicação muito técnica, muito árida. E eu disse, puxa, é difícil entender o que esse autor fala. Né? Ele é muito técnico. E aí esse meu professor de inglês, era um livro em inglês, falou, olha, interessante, né? Nós brasileiros, quando não entendemos um livro, achamos que nós é que somos burros, que nós estamos entendendo a comunicação muito técnica do autor. Já o americano, disse ele, quando o livro é difícil de entender, ele acha que o autor é que não sabe se comunicar, que poderia ter explicado isso de uma forma mais simples, dando exemplos que fossem mais adequados para o interlocutor. Esse é o ponto. A avareza faz isso. Faz com que eu tenha uma certa desconsideração pelo interlocutor. E minha comunicação fica muito técnica, muito especialista, não dando o devido interesse, né, nesse pilar da comunicação que é o ouvinte. Não levo o ouvinte a um querer entender, né, aquela estado de presença de bom entendedor. E quando eu sou ouvinte e estou na avareza, a tendência é eu julgar o meu interlocutor com baixa condição técnica para falar aquilo que ele está falando. Quem é você para dizer isso? Qual é a tua formação? Qual é a sua especialização? Quais são os dados que compõem esse argumento? Como é que você tirou isso? É um pensamento seu ou você leu em algum livro? Sabe? Como se fosse também uma arrogância intelectual no ouvir. E é muito comum, muito incomum encontrar pessoas que estão nessa postura do tipo, isso é muito básico que você está dizendo. Eu acho que tem poucos subsídios técnicos que sustentam o teu ponto de vista. Eu me defendi. Esse é o ruído da comunicação, tanto no emissor, que o faz de uma maneira muito técnica e deixa o interlocutor perdido em algum lugar. Tem professor que é assim. Você entra na sala de aula, metade não está entendendo nada e outra metade nem sabe em que sala está. Por quê? Porque ele está falando de um nível muito elevado, muito técnico e com desconsideração para o nível e a capacidade de compreensão daquele momento das pessoas. Ou seja, uma desconsideração com o ouvinte.
Não há comunicação, há só emissão. No papel de receptor, também é a mesma coisa, uma desqualificação do emissor. E como é que eu lido com uma pessoa que está sequestrada pela avareza? A dica é, se atente a dados e menos é bom, né? Menos adjetivos qualitativos. O que são adjetivos qualitativos? O melhor. Melhor baseado em quem? O melhor é um ruído na comunicação para quem tem avareza. Ofereça dados, ofereça informações que permitam ele compreender racionalmente. O desejo da avareza é compreender as coisas racionalmente. Se você traz muito adjetivo qualitativo, muita empolgação, vira ruído na comunicação e esse indivíduo vai ter que fazer esse filtro e acaba desconsiderando a comunicação. Se atente a dados que ajudem ele a compreender racionalmente. De todas as emoções, a avareza é a que mais exige, digamos assim, enquanto ouvinte, uma comunicação mais baseada em fatos. A maior parte das outras emoções, não. Há uma demanda, inclusive, de apreciação, ou uma demanda de segurança, como a gente vai ver agora no medo. Na avareza, a demanda é compreender racionalmente, como se ele estivesse elegendo da tua comunicação aquilo que ele pode compreender lógica e racionalmente. Então, o faça de forma que isso seja mais direto e objetivo. A sexta emoção é o medo, muito comum na comunicação. Quando emissor, gera ansiedade, preocupação com o que o interlocutor vai entender ou não vai deixar entender. E quando eu me repito, falo 3 vezes a mesma coisa, de ângulos diferentes, e a ansiedade me sequestra. O outro percebe essa ansiedade, é sequestrado pela essa ansiedade e começa a ter preocupações que nem tinha. É muito comum, às vezes, na comunicação de quem tem medo, um comunicador está sequestrado pelo seu medo, criar pulga atrás da orelha das pessoas. E elas nem estavam com essas dúvidas, elas estavam até engajadas. Mas depois que ele falou isso desse jeito, eu até estou pensando, sabe? Tipo assim, olha, pode ter certeza que eu vou estar aqui te ajudando. Nunca te deixei na mão, não é verdade? Pô, eu nem tinha pensado que ele ia me deixar na mão, mas agora que ele falou, tô até... Por que ele está falando tanto isso? O medo sequestra a consciência e faz isso. Tá? Cria esse ruído na comunicação de preocupação. E outra, o emissor que está sequestrado pelo medo tende a também querer transferir o desejo do medo, que é por segurança. Então, o que eu quero fazer? Com que o meu interlocutor também fique preocupado. Se ele não está preocupado, é como se ele não tivesse me entendido. Ou seja, a tua mensagem ficou totalmente sequestrada, ficou corrompida, ficou influenciada e distorcida por preocupação. Mas se o meu interlocutor agora também se preocupou com aquilo que estou dizendo, então ele entendeu. Não, você só transmitiu medo, transmitiu preocupação. Certo? Ele ficou preocupado porque não está nem entendendo direito de onde é que vem tanta preocupação. Quanto ouvinte, quando você está na postura de ouvinte e está sequestrado pelo teu medo, você tende a ver tudo como uma possível ameaça. Sabe, como se eu estivesse ouvindo a pessoa e procurando os erros, as falhas, os gaps. Mas de onde é que ele tirou isso? Mas peraí, está faltando aqui um negócio. Eu fico um questionador ambulante. Eu já tive teve uma situação que eu dei um workshop só sobre o medo. É um workshop aberto, na época em Blumenau, isso faz mais de 20 anos, e só sobre o medo. O tema do medo, o perfil do Enneagrama que o medo o sequestra e as variáveis do medo. E aí, era um workshop de 3 horas e meia, uma noite, e quando eu vi, a coisa não estava andando, o assunto não estava andando porque havia muitas perguntas, constantes perguntas, e às vezes repetia-se a mesma pergunta em 15 minutos. Aí eu parei as pessoas e falei o seguinte: olha, gente, esse é o tema do medo. Enquanto eu ouço as coisas sequestradas pelo medo, eu só estou procurando aquilo que não está lá. Como é que seria se fosse assim? Eu estou procurando aquilo que está faltando, que se eu achar e encaixar, vai me deixar mais seguro. Não há nada que vai lhe deixar mais seguro. Não há informação aqui que eu lhe passe. Esse é o tema do medo. Reconheça que você está ansioso, reconheça que você está sendo sequestrado pelo medo, dê um passo atrás, certo? Encontra teu eixo. Em todos os casos, em todas as emoções, vai ser a mesma coisa. Reconheça que é parte da inteligência emocional, identificar e lide de forma mais construtiva. E o primeiro passo para lidar de forma mais construtiva com as minhas emoções é dar um passo atrás e perceber esse sequestro. Se eu percebo esse sequestro, olha, eu aqui ansioso, enxergando chifre na cabeça de cavalo, que é exatamente isso que a gente faz quando está ouvindo sequestrado pelo medo. Eu começo a ver, sabe, problemas onde não existem. E se acontecer isso? E se acontecer aquilo? E se não sei o quê? E se a pessoa não for? E se furar 2 pneus? Pô, cara, furar 2 pneus? Já furar um é difícil, imagina 2.
você está começando a ver chifre na cabeça de cavalo. E isso vai sequestrar e distorcer a mensagem. Como uma mudança, por exemplo, vai se transformar numa ameaça total. Tudo que a pessoa disser vai ser uma possível ameaça. Eu vou começar a fazer tanta pergunta, tanta dúvida, tanta pulga atrás da orelha, que até o próprio emissor vai ficar com dúvida a respeito do que ele está falando. Tá? Se eu lido com uma pessoa que está sendo sequestrada pelo medo, esse é o terceiro ponto, né? Nós vimos o meu medo me sequestrando na hora de eu ser o comunicador, o emissor, o meu medo me sequestrando na hora de eu ouvir, transformando as coisas como possíveis ameaças. E como é que eu lido o terceiro ponto? Uma pessoa que está sequestrada pelo medo. Então, antes de você querer argumentar ou reargumentar ou até eliminar todas as dúvidas que a pessoa tem, porque vai ser um mundo de dúvidas, não vai acabar nunca, você nem vai ter tempo possível para eliminar todas aquelas dúvidas, faça com que ele se sinta seguro com a tua presença. Essa é a demanda do medo. Não é porque ele não entendeu, é porque ele não está se sentindo seguro com o processo como um todo. Então, primeira coisa, dá um passo atrás e faça com que ele se sinta seguro com você, com as tuas intenções. É interessantíssimo. Se você vence essa barreira do medo na comunicação, você faz com que o indivíduo entre naquele processo que eu citei no início, de bom entendedor. E ele vai te ajudar. Em vez de ficar questionando milhões de vezes e de formas diferentes a mesma coisa. A sétima emoção, a gula. Como é que ela sequestra a nossa consciência? E quando eu falo de gula aqui, não estou falando de gula física, não. Gula por comida, bebida, é gula mental. Gula mental. Na comunicação, a gula mental vai fazer com que você dispare a falar, certo? Querendo chegar muito rápido num ponto sem atender aos detalhes, sabe? Pulando de galho em galho como um macaco, uma velocidade que o teu interlocutor fica, peraí, ele foi para outro assunto e eu nem percebi a intersecção entre os assuntos. O guloso tem uma velocidade enorme e tende a achar que as pessoas são lentas, certo? E que as pessoas teriam que ser mais aceleradas, elas têm que confiar mais. Tenha fé, vamos lá, vai tudo dar certo. É tão bom o que eu estou dizendo, por que você está fazendo perguntas? O fato de você estar muito veloz, muito empolgado com o que você está dizendo, vai fazer exatamente com que a pessoa tenha um passo atrás e se sinta até ameaçada para entrar no processo de medo. Já várias pessoas que são viciadas na gula me disseram isso, Márcio, eu tenho que cuidar com a minha empolgação. Às vezes eu falo com muita empolgação e eu assusto as pessoas. Sabe, como uma criança que vai dar milho aos pombos e o que ela faz? Chega perto dos pombos e joga o milho nos pombos. Quando ela joga o milho nos pombos, o que os pombos fazem? Vão embora. O que deu errado? Milho, pombo, milho. O que deu errado? Você foi com muita sede ao pote. E a gula faz com que eu vá com muita sede ao pote, querendo que as coisas tenham uma velocidade que elas não têm. E esse vai ser o grande problema. Você vai perder o teu interlocutor, certo? E vai desconsiderá-lo, inclusive. Na posição de ouvinte, se você está sequestrado pela gula, você vai querer essa mesma velocidade, porque a demanda da gula, o anseio emocional da gula é por mais, por variedade de estímulos. Tá, isso eu já entendi, vamos para o próximo. Calma, nós nem aprofundamos esse ponto, você já quer ir para o próximo. Né? Você já quer o próximo. E quando você não está tendo suficiente estímulo do que está sendo dito, você entra naquela postura de já estou ouvindo outra coisa, já estou no WhatsApp, tal. Nós estamos num mundo que está ficando com ouvintes gulosos. Ou seja, em 3 segundos, em 10 segundos, você já tem que falar algo interessante, todo o conteúdo, porque senão a pessoa já está com a sua atenção em outro lugar. É importante que nós possamos adestrar a nossa mente, digamos assim, né, metaforicamente, e perceber a gula e dar um passo atrás. E esse passo atrás é para eu poder ouvir até o final. Para que eu possa perceber os detalhes. Que não vá, sabe, como um carro que está 120 por hora, você olha para o lado e percebe as coisas numa velocidade muito enorme, muito grande, e não percebe os detalhes das coisas. Quando você caminha a pé ou vai de moto, que a gente diz, você percebe detalhes que estiveram sempre lá, mas que você, com muita velocidade, não conseguiu assimilar. E a gula tem esse fenômeno, esse ruído na comunicação da velocidade. Certo? Tá, já entendi. Próximo. Não, calma. Respira um pouquinho e veja como isso faz sentido e significado ou não para você. Isso se perde na gula quando você é receptor. E como eu ajo com uma pessoa que está sendo sequestrada pela gula e está me ouvindo? Que ela já está assim olhando para o relógio, ou já está querendo olhar para o WhatsApp e tal. Entenda.
ele está sequestrado pelo anseio de velocidade, por estímulos. Então é importante, na tua emissão, na tua comunicação, oferecer mais estímulos. E outra, seja sucinto. Eu, quando vou falar com uma pessoa que está sequestrada pela gula, aquilo que eu ia falar em 10 minutos tem que ser em 2. E eu dou os pontos principais e faço perguntas. O que você achou disso? Para criar interação com a pessoa. E aí, qual é a tua opinião sobre isso? Para criar interação. Essa interação é essa demanda que a gula quer por estímulos. Lembre disso. Gula é apego a estímulos externos. Sabe? Ler, ao mesmo tempo ouvir, ao mesmo tempo ver o vídeo, ao mesmo tempo estar no WhatsApp e querer fazer tudo isso ao mesmo tempo. Você perde a atenção do teu interlocutor. O que você pode fazer? Criar estímulos, puxar ele, fazer perguntas, criar mais uma comunicação de diálogo do que monólogo. É muito difícil ter a atenção de alguém que está na gula por mais de 2, 3 minutos. Ele já está com a cabeça em outro lugar. E vamos para a penúltima delas, a luxúria. Quando a luxúria está na sua comunicação, como o emissor, vai criar um ruído na comunicação ditatorial. A tua fala vai ser carregada com uma certa agressividade. Não mais como uma sugestão, não mais como uma opinião, mas como uma ditadura. É assim, faz assim que vai ser o melhor para você. Já devia ter feito, inclusive. Essa atitude vai gerar em algumas pessoas uma reação imediata. De que esse cara para que me mandar? A sensação é que o interlocutor tem é que a fala vem com um tom de mando, mesmo que não seja a minha intenção. É o meu jeito de falar. As pessoas que estão sequestradas pela luxúria dizem, não, só estou falando agora, tem que ficar pisando em ovos com as pessoas. É o meu jeito de falar. Cara, teu jeito de falar tá atropelando. Você está sendo, né, um pouco agressivo. Você não está percebendo o teu tom de voz. A tua postura física está vindo para cima, certo? Com a intenção da pessoa entender e dizer sim, mas ela está dizendo sim com medo de você já, porque você está numa postura intimidadora. Às vezes que a pessoa está sendo sequestrada, e você, quando está sendo sequestrada pela tua luxúria, nem percebe isso, certo? Mas alguns vão te dizer, cara, pensei que você estava brigando. Opa, esse é o primeiro alerta. Né? E esse anseio de vencer o outro, de provar para o outro que está errado. Você quer comunicar ou provar que o outro está errado? Esse é o desejo da luxúria. O desejo da luxúria é vencer, é ganhar. Não é nada mal com esse desejo, mas se você está viciado nisso, você perde a comunicação. E o outro vai dizer, para que você pare com a luta, não porque ele entendeu a tua comunicação. Como ouvinte, quando o ouvinte você está sendo sequestrado pela luxúria, você vai entrar numa postura que a gente chama de briga de cachorro grande. Quando vê, está discutindo aspectos da comunicação que você nem... Né? As pessoas vão dizer, mas por que você nunca deu bola para esse assunto? Por que você está discutindo tanto com a pessoa? Pelo gosto de discutir, sabe? Se nós vamos no restaurante X ou no restaurante Y, vira uma discussão. Para você, no final, nem é tão relevante o assunto. Então, por que você entrou nessa seara? Porque a pessoa falou de um jeito que quase que me chamou para a briga. Aí eu não saio da briga. Você está sendo sequestrado pela tua luxúria como ouvinte. Você entrou como se fosse também a postura de vencer, desejo da luxúria. O que eu faço se eu estou comunicando com alguém que está sendo sequestrado pela luxúria? Dê a ele a oportunidade de ser aquela pessoa que tem razão. Ele não quer vencer, certo? A gente brinca de dizer assim para alguém que está sendo sequestrado pela luxúria. Tem duas opções. Uma opção é aquela que você quer na comunicação, outra opção só para fazer parzinho. Uma opção que, inclusive, ele vai perceber rapidamente que não é a mais adequada. Mas você, quem sabe? O que você acha? Ele rapidamente vai para a opção que é notoriamente mais adequada. Pô, muito boa a tua decisão. O que você fez com isso? Que ele foi quem decidiu. Ele é quem ganhou nessa queda de braço. Quem está na luxúria tem um desejo enorme. Eu me lembro um amigo meu que disse, Márcio, até com o meu filho, no futebol, ele tem 12 anos, quando viu, eu dando um carrinho nele. Não era isso que eu queria, mas o anseio de vencer me sequestrou. Esse é o dilema da luxúria. Não era isso que você queria, mas foi isso que você fez. E, por último, a indolência. A indolência, enquanto emoção, vai criar uma confusão, uma distorção na comunicação de uma maneira totalmente diferente do que a gente viu na luxúria. No emissor, certo? Eu vou me dar por satisfeito se a pessoa entendeu ou não entendeu. A indolência, enquanto emoção, tem um anseio de paz e harmonia. Então, se eu falei e a pessoa não falou nada, beleza, saí ileso. Né? Mas você, sabe, mensurou se a pessoa entendeu o que você falou? Olha, ela não falou nada. Né?
E a tendência de quem está sequestrado pela indolência é criar uma aura positiva, um veludo ao redor da comunicação para evitar conflito, sabe? E aí o meu ponto de vista fica muito tênue. Eu fujo de afirmações mais incisivas, mais diretas, mais objetivas, né? Que criem mais cisão. Né? E faço, olha, aparentemente, a impressão que eu tenho, as pessoas têm dito, eu fico tudo no mundo da subjetividade e que a tua comunicação fica... O que ele quis dizer mesmo? Eu não percebi assertividade. Por quê? Porque se eu sou assertivo a respeito do meu ponto de vista, eu vou ter uma reação. E tudo que a ignorância quer é que não hajam reações. Que a pessoa não fale nada, que ela não tenha uma reação de como assim? Então tá bem, então não está aqui mais quem falou. Eu abandono a minha perspectiva. O que é pior ainda, quando eu tenho alguém que retruca a minha comunicação, eu acabo cedendo para não ter conflito. Certo? E esse é um elemento que cria um ruído enorme na comunicação de quem está sequestrado pela indolência, pelo desejo de ter paz e não de comunicar. O ouvinte que está sendo sequestrado pela indolência tende a fazer cara de paisagem, mesmo não entendendo. E isso é mais comum do que você gostaria de admitir. Não estou entendendo nada que esse cara está dizendo, mas estou falando assim. E aí, vamos fazer horror? Vamos lá, com certeza. Depois eu vou atrás de ver o que aconteceu, porque eu não estou nem entendendo onde é que a gente está nesse negócio. Por que você não falou? Por que você não perguntou? Não, mas daí ia gerar conflito, né? Lembra, o desejo da indolência é por paz e harmonia. Então, não vou nem fazer pergunta para não gerar conflito. Ou ainda, nem vou pensar. Vou executar, e se não deu, não é problema meu. Como é que eu lido com uma pessoa que está na indolência como ouvinte? Tirá-lo da indolência, muitas vezes, pode ser muito mais fácil se você, em vez de dizer como tem que ser feito, perguntar para a pessoa. Perguntar a opinião dela. Perguntar como ela resolveria. Certo? E, literalmente, uma comunicação mais de diálogo do que um monólogo. Nem sempre a comunicação diálogo e não monólogo será mais útil aqui. Mas na indolência, para que eu possa ter os ouvidos da pessoa, não uma postura passiva, mas sim pacífica, a puxá-lo, né? Nem é estimulá-lo, é puxá-lo para dentro da comunicação, pode ser uma saída muito útil para você. Notem, gente, o que eu trouxe aqui para vocês foram elementos das emoções. Eu citei as 9 emoções aqui rapidamente, e como elas podem, e de fato, vários exemplos, elas criam uma interferência na comunicação, na percepção da mensagem. Desde quando a mensagem sai de você enquanto emissor, até quando a mensagem é recebida por você enquanto receptor. Muitas das pessoas, e aqui eu queria finalizar com isso, se preocupam muito com o teor da mensagem. Como se o teor da mensagem, se ele estiver perfeito, vai acabar com todos os problemas. E olha, se o mundo fosse assim, nós não estaríamos vivendo em guerras, nós não teríamos tanta polaridade, né, de direita versus esquerda, e religiões tão diferentes. Porque a gente vai ver, por vezes, a comunicação, a mensagem de ambas as partes, às vezes é a mesma. Então, por que as pessoas não se entendem? Por que é tão difícil entender que as pessoas se entendam? Porque na comunicação, nós não podemos tapar o sol com a peneira. Há influência das emoções, tanto em você quando você está emitindo a comunicação, quanto em você quando está recebendo a comunicação. Reconhecer isso, a influência das tuas emoções na comunicação. Dar um passo atrás, quando elas forem demasiadas e estão criando distorção, faz com que você tenha mais domínio da comunicação e mais inteligência emocional. Espero ter colocado algumas pulgas atrás da orelha, ter feito vocês refletirem sobre a influência das emoções na comunicação e possam, no seu dia a dia, nos seus relacionamentos conjugal, familiar, no feedback, que é uma ferramenta de comunicação organizacional necessária para o gestor, que é a interferência, você possa estar incluindo mais as demandas emocionais. O que é incluir mais a demanda emocional? Entender que, além da mensagem, o anseio, o desejo emocional tem que estar satisfeito. Se você incluir isso e não tapar o sol com a peneira, as relações vão ficar mais fáceis. Por que as pessoas dizem que lidar com as pessoas é tão difícil? Porque querem que as pessoas não venham com a sua carga emocional. Eu não posso vir pela metade. Vai vir junto, eu vou ter que aprender a lidar. Mas, como tudo na vida, quanto mais a gente começa a botar olhos, quanto mais a gente começa a praticar,
mais fácil vai ficando. Da noite para o dia? Provavelmente não. Mas quanto antes você começar a ampliar a consciência das suas emoções, antes terá melhores resultados com as pessoas, principalmente com as pessoas. Um grande abraço a você. Siga-nos nas nossas redes sociais. Deixa eu até colocar aqui, está. Tem aqui as nossas redes sociais, para que você possa ter mais conteúdos nossos, tanto no Facebook, quanto no Instagram e aqui no YouTube. E nos vemos na próxima live. Até breve.